Boa noite, pessoal. Passando por aqui novamente para continuar a nossa saga dos 30% em 6 meses, 100% automatizado. Um pouquinho de cara nova aí, né? Mostrar um pouquinho aqui o que a gente tem quando a gente opera na M4 Markets. Tem toda uma infraestrutura lá e um sistema que a gente pode acompanhar nossa rentabilidade em tempo real. Robozinho trabalhando. Terminou ontem com 1,33, hoje está em 2,04. Então, já está 2 dias operando, 2% a gente busca 5 no mês e ainda falta praticamente o mês todo. Vamos dar uma olhadinha no que ele fez aí. 53 operações, tinha 26 ontem, né? Então fez mais um pouquinho de operações hoje. Está rodando aí com risco retorno basicamente 1 para 1, apesar dele não fazer essa conta, mas o setup acabou gerando esse resultado que pode oscilar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, não tem problema nenhum com isso. Uma ótima taxa de acerto aí, principalmente com esse risco retorno. E, assim, só para não deixar todo mundo muito achando que tudo são flores, drawdown zero, né? Então o robô só acertou. Não, pessoal. O robô não é só acertou. O robô também errou. Ele chegou a um drawdown de 12,50 para um lucro de 30,54. Tá muito bom, né? Fator de lucro de 2,34. Excelente. Você vê que ele sobe, desce, depois ele sobe de novo. É uma característica do sistema, daqui a pouco eu vou mostrar lá no MetaTrader para vocês, que ele faz assim mesmo, ele vai carregando as posições positivas daquele lado da operação, e na hora que a operação corrige, ele solta as que estão para trás e fica só com a parte que lhe cabe. Ele então acaba pegando um pouco mais do que é o alvo, porque ele está carregando um negativo. Então, quando ele fecha, ele tem esse drawdown, é normal. Mas indo muito bem, 53 operações, 41 vencedoras, 12 perdedoras. Ele faz, muita gente pode falar assim, faz médio. De certa forma faz. Usa grid. De certa forma usa. Mas não é o médio da forma que vocês conhecem e não é o grid da forma que vocês conhecem. Esse é a diferença do sistema, do robô. Ele faz um médio, digamos assim, redeado, e ele faz um grid sem grid fixo. Ele faz o grid dele, a distância do grid dele, ele vai se autoajustando de acordo com o que o mercado entrega. Então, eu não posso falar que não faz head e não faz grid, mas ele, assim como todas as minhas estratégias, trabalham com a ideia de grid, de aumento de posição, e a ideia de head. Bom, chega de resultados e estatísticas, que eu acredito que ainda está muito cedo para a gente querer ficar discutindo muita coisa aqui, porque está muito, muito novo. 2 dias só, apesar de estar bem positivo, ainda não tem muito o que discutir. Essa ferramenta só é disponível para quem é cliente lá da M4, tá, pessoal? Então, vou deixar o link de acesso desse meu relatório de rentabilidade aqui, lá no primeiro comentário do vídeo do YouTube, para quem quiser acompanhar no dia a dia, em tempo real, as operações correndo, como vai estar andando a conta, é só clicar no link lá que você vai ver justamente essa tela aqui, com o resultado do robô em tempo real. Bom, chega de enrolação, vamos lá para o YouTube, né? Para a gente ver o que interessa. E aí, todos os ativos funcionaram? Todos deram gain? Todos. Os 5 ativos já estão trabalhando, os 5 ativos estão positivos. Ah, então eles não tiveram loss? Não. Possivelmente todos em algum momento, se não tiveram, vão ter loss. É normal. Faz parte do sistema. Mas também faz parte todos irem para cima, todos ficarem positivo. E para que não haja dúvida, né? Ah, tá 100% automatizado o sistema. Tá aqui, ó, a informação.
Trading Robots, 53 operações, 0 manual trading e 0 sinal. Quer dizer, realmente quem está operando essa conta são os robôs e mais ninguém. Beleza? Vamos dar uma olhada lá o que aconteceu hoje, assim como a gente viu ontem, que acredito que hoje vai ter um pouco mais de coisas acontecendo para a gente poder discutir. Como, por exemplo, esse fechamento de operação aqui. Ó. Ele tinha dado uma venda aqui, ele tinha dado uma compra aqui, depois ele deu uma venda aqui. Quando o preço veio abaixo aqui de novo, ele já fechou tudo, mesmo estando com essa compra negativa. Então, ele stopa essa compra e pega o take dessas duas vendas, ele vai dar o alvo que eu busco por operação, ele vai fechar e pronto. Deu outra operação simples aqui, outra operação simples aqui, mais duas operações simples aqui, ele está posicionado e vai ficar assim, 99% das vezes que eu entrar aqui no final do dia, ele vai ter alguma operação aberta que ele vai estar carregando, porque ele não para, ele termina uma operação, ele já vai buscar outra. Você vê? Agora, no momento, ele está comprado duas compras e uma venda. Tá, ó, comprou aqui, aí vendeu aqui e comprou aqui. Notem que ele sempre vai ter a segunda compra abaixo da primeira compra. E para ele vender de novo, o preço tem que vir acima dessa venda. Ele sempre vai estar se colocando em uma situação de vantagem na probabilidade. Bora lá para o Euro SD. Também foi outro ativo que fechou uma operação composta aqui, né? Tinha comprado aqui, depois vendeu aqui, depois comprou aqui. Então, essa compra ele perdeu, essa venda ele perdeu, essa compra ele ganhou. Depois teve mais duas operações no meio aqui, que na soma de tudo isso, ele fechou aqui, tirando o lucro dele. Depois fez mais algumas operações pequenininhas aqui. No momento tem duas operações. E fala assim, ele comprou acima porque estava vendido abaixo para fazer um hedge. Não, ele não pensa dessa forma. Ele comprou acima porque ele podia comprar e deu sinal. E ele vendeu aqui porque ele podia vender e deu sinal. Então, ele não fica olhando aonde está o outro lado. Ele fica olhando aonde, quantos lotes tem o outro lado e aonde está a minha última entrada desse lado. Só isso que ele se preocupa. Para o próximo, hoje aqui foi um dia bem tranquilo no SDCAD, comprou, pegou. Essa operação está aberta, tá? Possivelmente vai fechar semana que vem. Porque essa venda aqui, ó, ela vai ficar segurando a operação enquanto a operação não pagar o negativo dessa venda que abriu aqui embaixo, ele não vai fechar. Então, ele já pegou essa compra aqui, pegou mais uma compra aqui. Então, praticamente essa subida que essa venda carregou, essas duas compras aqui quase que deve ter saído no zero aí, muito próximo do zero. Se o mercado tivesse subido mais um pouquinho depois dessas compras, tinha fechado tudo aqui já. Mas como ele veio contra, então ele está com essa operação talvez um pouco negativa aqui, perto do zero, mas essas daqui ainda estão negativas. Então ele vai continuar trabalhando, buscando zerar tudo para pegar o dinheiro dele. Enquanto ele não pegar o dinheiro dele, ele vai trabalhando e fazendo as operações no meio do caminho aí. Sempre comprando abaixo, você vê que aqueles ele comprou, parece assim, curtinho, né? Abaixo, mas não é que é curtinho, é o tamanho que o mercado forneceu. O mercado estava curto, ele comprou curto. O mercado estava mais. Se o mercado tiver mais longo, ele vai comprar mais longo. Assim, aqui ele comprou acima, não. Ele fechou essa compra para depois comprar essa compra. Então, ele continua assim. No atual momento, como ele tem duas compras aqui, ele vai iniciar no domingo à noite buscando uma venda aqui nessa região. Então, possivelmente um movimentinho para cima do mercado aqui, ele vai procurar vender aqui. Vamos ver onde que o mercado vai abrir, né? O mercado, como a gente sabe que ele é aleatório e caótico, a gente não tem como imaginar aonde ele vai começar. Mas ele vai começar em algum lugar. Então, eu estou vendido aqui embaixo e estou comprado aqui em cima. Então, nesse meio aqui, eu tenho, como eu estou dois para cá e dois para lá, eu tenho espaço para mais tanto uma compra quanto uma venda. Porque ele vai estar sempre buscando o desempate. Se eu estou com
2 aqui, 2 comprado, 2 vendido, ele vai buscar ficar com 3. E assim, quando ele tiver com 3, ele vai buscar fazer o outro ficar com 4. E vai trabalhando dessa forma. Dá uma olhada no USD. O USD-CHF, franco suíço, também foi um ativo que fez uma movimentação interessante aqui, porque ele pegou bastante dinheiro ontem e devolveu bastante dinheiro hoje para fechar as operações. Então, como ele vai, as operações que ele fecha, ele vai somando, mas o equity vai ficando aberto, ele fechou essa boa compra aqui, ó, mas ele ficou com essa péssima venda aqui, ó, carregando. Então, ele, na hora que o mercado deu uma corrigidinha, o valor que ele ficou negativo dessas duas operações, mais essa compra também, já ficou bem menor do que esse take que ele deu aqui, ele já fechou aqui no alvo. Então, é isso que ele vai fazendo. Ele trabalha o mercado, trabalha o preço em busca de pegar o que é dele. E o que não é dele, que ele pegou no meio do caminho, ele devolve e fecha. Depois teve mais algumas operações simples aqui. E ó, teve uma compra aqui bem no finalzinho do dia. Bem no finalzinho mesmo, né? Foi no spread ali. Mas é assim mesmo, normal, não tem problema nenhum. Fala assim, essa compra vai me atrapalhar. Não. Ele vai trabalhar o preço e ele vai buscar a diferença. Se ela tivesse saído aqui embaixo, era melhor, porque ele já fechava esse gapzinho aqui de lucro, né? Porque se eu estou vendido aqui e eu compro abaixo da minha venda, eu já garanto esse pedacinho aqui para mim. Eu travo, né? Mas sem problema nenhum, semana que vem a gente vai ver ele trabalhando aí, ele já resolve isso daí. Você vê que o alvo, os takes são diferentes, porque ele calcula o take de acordo com o range na hora que ele vai fazer a entrada. Essa venda aqui, ó, o mercado estava esticando na hora que ele deu essa venda, então ele pegou um range maior, ele jogou um alvo mais longo. Quando ele entrou aqui novamente, o range estava curto. Possivelmente ele pegou nesse pedacinho aqui que deve ter dado a entrada, nessa voltadinha, nesse pavio aqui. Por isso que ele deu esse sinal aqui. Mas olha como ficou um range bem mais curto. É diferente a cada operação? É. Por isso que eu falo que existe de uma certa forma um grid, porque ele vai ficar olhando aonde está a última compra, pela régua que o mercado proporciona, ele vai falar assim, nesse momento eu tenho que ficar 200 pontos abaixo. Enquanto ele não der um sinal e o preço não tiver 200 pontos abaixo, ele não faz outra compra. Então, de certa forma, ele usa grid. Eu não tenho ordens penduradas, ele faz sempre entradas a mercado. Mas, de certa forma, ele usa grid. E eu não posso falar que ele não faz head, porque se eu estou vendido aqui e comprado aqui, qualquer um pode falar. Se você está comprado e vendido no mesmo ativo, você está redeado. E realmente, eu estou redeado. Então, qual é o meu risco de passar a noite assim? Esse espacinho aqui, porque se ele amanhecer aqui embaixo, a minha venda vai dar um take bem legal e a minha compra vai ficar presa lá em cima. Mas eu peguei a boa parte dessa diferença na queda. Então, não tenho esse problema de. Por isso que eu não tenho problema de operar notícia. Porque o robô vai ajustar essa conta. Mas o swap. O robô vai pôr o swap na conta para ele encerrar a operação. Ele tem que estar pagando tudo e tem que estar pegando o líquido que eu desejo. Vamos dar uma olhadinha no S&P. O S&P também trabalhou legal. Comprou, você vê que ele está na mesma operação ainda. Comprou aqui, vendeu aqui. Não, comprou aqui de novo, vendeu. Essa venda já fechou. Vendeu aqui de novo. Então, está trabalhando. Duas comprinhas e uma venda aí. Sossegado, tranquilo. E como no exemplo anterior, você vê que os ranges são bem diferentes, porque essa compra aqui, possivelmente, o stop dela é esse aqui de cima. Porque tá
Estava muito esticado o mercado, então a minha régua tá grande. Agora, quando ele fez essa compra aqui, o mercado estava desse tamanhinho aqui. Então, ele já pegou um range menor. Assim como aqui também ficou um range pequeno, porque o mercado estava já espremido. Então é isso, pessoal. Fechamos aí a semana, 2 dias de operação, 2,04% no bolso, todos os ativos positivos, 100% operando pelo robô. E bora para a semana que vem. Que venha a semana que vem. Falou, boa noite.